existe uma penalidade para quem ama o mundo, uma consequência para quem ama o mundo. Qual é a consequência? A consequência é que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E isso eu queria até perguntar. Como é que a gente pode entender essa frase? Se alguém amar o mundo, então o amor do Pai não está nele. Então, há como uma pessoa aceita Cristo, aceita Jesus, vem a Cristo, mas continua amando o mundo, então o amor do Pai não está nele. Eu queria entender, e eu acho que alguém que está assistindo também vai querer entender isso. Eu posso simplificar da seguinte maneira. No nosso coração, não há espaço para acomodar o amor de Deus e o amor do mundo. Você tem que escolher entre um e outro. A nossa vida é que nem aqueles primeiros celulares, sabe, aqueles primeiros que apareceram com 2 GB de memória, né? Uhum. Que não cabe muita coisa. Né? Você 512 mega. Pronto. Metade de 1 giga. Quando você ia tirar uma nova foto, você tinha que excluir a outra. Então você tinha que escolher, né? Então a nossa vida é assim. O nosso coração, ele não comporta o amor de Deus e o amor do mundo. Mas o que eu quero entender aqui, João ele está escrevendo essa epístola a cristãos ou a não cristãos? Porque quando ele diz se alguém, esse alguém, ele já é cristão, se alguém ama o mundo ou uma pessoa que não aceitou Jesus, um não cristão, um ímpio que está lá. Porque o ímpio, na linguagem da Bíblia, ele não tem o amor de Deus no coração no sentido de que ele aceitou Jesus. E quando João diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, nós podemos aferir nesse texto que há alguém que aceitou Jesus, mas ainda não houve uma conversão genuína. Irmão Jefferson, a gente pode fazer essas 2 aplicações. Primeiro, se alguém ainda ama o mundo, é que ele ainda não se converteu a ponto de nascer de novo para amar a Deus. Ele ainda ama o mundo. Foi uma confissão meio que de boca para fora, digamos. Por exemplo, quando você lê Colossenses capítulo 3, a Bíblia é muito taxativa. Se nós já morremos para o mundo, se nós já ressuscitamos com Cristo, agora a gente busca o quê? As coisas. Então, a Bíblia é muito taxativa. E a Bíblia ela usa assim, se. Né? Se, é uma condição. Pronto. O que é que prova? O que é que prova que você já morreu para o mundo e já ressuscitou com Cristo? É a sua nova aptidão. Se a tua aptidão, se a minha aptidão ainda é pelas coisas do mundo, então eu não morri para o mundo coisa nenhuma. Não houve conversão. Não houve novo nascimento. E alguém pode até ter aquela dúvida. E tem como eu estar na igreja, tem como eu estar congregando, tem como eu ter aceitado Jesus e não ter havido ainda a conversão? Tem, né? Tem. A gente tem um exemplo muito prático na Bíblia. Pedro, né? Andava com Jesus. Pronto. Pedro diz, Jesus disse para ele, olha, quando tu te converter... E na lição, se não me falha a memória, número 10 do nosso trimestre, traz um exemplo de Ananias e Safira, também é um grande exemplo. É o que o comentarista chamou de conversão duvidosa. Alguém está na igreja, dizendo que é cristão, mas as atitudes dele, o modo de vida dele, não condiz com a vida cristã. E a segunda aplicação é que a gente já aproveita aqui para esclarecer uma frasezinha que é muito disseminada como se fosse versículo bíblico. É aquela que diz o seguinte, Deus, ele aborrece o pecado, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é muito disseminado, né? Uhum. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é versículo bíblico. Você não vai ler na Bíblia isso. Até porque, se você lê a Bíblia, por exemplo, já a gente vai falar sobre a soberba da vida, a questão do orgulho. A Bíblia vai dizer que Deus ele não odeia só o orgulho. Ele odeia o orgulhoso. Ele aborrece o orgulhoso. Então, essa historinha de que Deus ama o pecador e aborrece só o pecado, isso é falácia. Se você ama o pecado, se tu vive no pecado, Deus ele te aborrece. E isso aqui são pontos como esse que quando a gente tem a coragem de falar, tá fazendo discurso de ódio, irmão. Não é discurso de ódio, é o que a Bíblia diz. Se tu vive no pecado
Se o pecado é um estilo de vida teu, se tu prefere a prostituição, tu prefere a arrogância, a ganância, viver enganando, tu fez a tua escolha, tu abraçou o sistema do mundo caído e virou as costas para Deus. Rejeitou totalmente a Deus. Eu Você acho que lá em rejeitou Hebreus a tem Deus. mais ou menos uma passagem parecida quando diz que pisaram o santo, pisaram o sangue, alguma coisa, Pronto, né? Tem mais ou menos ali quando fala da questão da apostasia, né? de pessoas que Pronto. É como se Provaram. é como se a pessoa estivesse crucificando Jesus outra Novamente. vez. Estão pisando no sacrifício que Jesus fez. Exatamente. Aí, quando alguém pisa no sacrifício que Jesus fez, tem como dizer que Jesus ama essa criatura? Ama não. É por isso que o versículo diz, e aí a gente pode fazer a aplicação. Se tu escolheu amar o mundo, você automaticamente está Rejeitou a Deus. abrindo mão do amor de Deus. Abrindo mão, rejeitando o que Deus tem para oferecer. E é aí onde está a perdição, né? O mesmo apóstolo João, escrevendo lá no Evangelho, ele vai dizer que essa é a perdição do mundo. Que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, seria muito confortante se a pessoa vira as costas para Deus, escolhe viver no seu pecado, e ainda assim Jesus ama ele e vai salvar ele de qualquer jeito. Seria muito fácil.